eu sei que no país que a gente está vivendo hoje, tudo é difícil. Mas fala pra mim, o que você acha que é mais fácil? Você ir procurar emprego sem nenhum documento, ou seja, sem nenhuma qualificação, sem nem pelo menos uma carteira assinada com experiência, ou com um diploma na mão de especialização em alguma área? O nome disso é o poder do documento. E é justamente por causa desse poder do documento que você tem tantos problemas com a redação. Os temas da redação do Enem são sempre problemas sociais, a gente tá careca de saber disso. Então, imagina no Twitter, sabe quando acontecem aquelas discussões sobre problemas que acontecem? Então, recentemente aconteceu sobre um problema lá de segurança pública num bloco do Carnaval do Rio de Janeiro, acho que chama Bloco da Favorita, se eu não estou enganada. Então deu o maior problema lá com arrastão e tal. Todo mundo, você entrava nos CTs, você via que todo mundo tinha uma opinião formada para dar a respeito do assunto. Beleza, por quê? O Twitter não é lá um documento, né? É um lugar que você pode falar amplamente da forma que você quiser. Agora, imagine que a gente transfira esse tema para uma redação do Enem. O problema dos arrastões nas praias do Rio de Janeiro. Imagine que isso se transforme em um tema de redação. Você acha que todo mundo que estava escrevendo lá no Twitter vai conseguir dissertar dentro do padrão Enem no mesmo assunto? Com certeza que não. Por quê? A forma falada é diferente da forma escrita. Quando a gente fala, a gente utiliza vários trejeitos para poder convencer a pessoa. Eu mesma estou falando aqui, estou andando de um lado para o outro, estou gesticulando o tempo todo, estou chegando perto da câmera, estou afastando. Por quê? Porque eu tenho liberdade aqui de ficar fazendo essas coisas. No papel, a gente não tem essa liberdade. Quando a gente transfere tudo que a gente fala para um papel, a gente começa a ter que atender algumas regras do texto. O texto em si, a forma escrita como se, a norma culta escrita, já tem lá suas diferenças da mesma falada. Agora, quando a gente está passando por uma avaliação como é o Enem, multiplica essa dificuldade por 1000, porque além de a gente ter que saber todas essas regras, a gente ainda tem que cumprir as regras intrínsecas da prova, ou seja, da avaliação. E é aí que começam os bloqueios, porque no papel é tudo mais difícil, é mais fácil da gente ver erros. Por exemplo, se eu falar problema, dói muito menos do que se eu escrever problema. Se eu falar, olha, o Rio de Janeiro é um problema, às vezes você nem entendeu direito o que eu falei. Mas se eu escrever o Rio de Janeiro é um problema num post no meu Instagram, lógico que você vai lá e vai me corrigir. Professora, você tá falando problema, você tá louca, você não estudou, que burra. Dá 0 pra ela. Por quê? Porque na forma escrita é muito mais fácil de a gente ver erros. E é com medo desses erros que começam os bloqueios, os brancos e aquele problema que vocês têm de não conseguir escrever uma boa redação. Por quê? Por causa da visibilidade de erros e porque nós estamos acostumados demais a falar, mas nós não estamos habituados a escrever. Então, a gente logo percebe que não vamos conseguir escrever da forma que a gente fala. Então, vai ficando difícil de montar as ideias. Por quê? Porque nós não temos os mesmos artifícios que nós temos na fala. Mas agora eu sei que você vai me perguntar, Amanda, o que eu faço para melhorar esse bloqueio? O que eu faço para perder o medo do documento? Bom, primeiro de tudo, em se tratando de redação, você precisa ter uma técnica, uma excelente técnica, vulgo ser meu aluno. E segundo momento, o que você precisa fazer é ter conhecimento de mundo. Porque, gente, eu não vou ser hipócrita de dizer pra você também que você pode ir pra redação sem ter nem um pouquinho de conhecimento de mundo. Pelo amor de Deus, você tá indo fazer uma prova que cobra questões sociais. Por favor, você precisa ter o bom senso de ter conhecimento de mundo, tá bom? E em terceiro e último passo, o que você precisa fazer é falar menos e escrever mais. A gente fala muito, escreve pouco. Por isso nós temos mais domínio de fala que de escrita. Se eu pedir para você comentar sobre o tema do Enem 2019, vai ser mais fácil do que se eu pedir para você escrever um artigo de opinião sobre o tema do Enem 2019, porque é mais fácil falar do que escrever. Então, para acabar com o problema da escrita, pratique escrita. Redação nada mais é do que técnica mais treino. E ponto final.